né? Com relação a como realmente o que Deus quer, né? Ele quer que nós manifestemos, né, o amor dele na vida uns dos outros, né? E é fantástico, né, quando você faz essa leitura, né? Imagina quantos casamentos, né, seriam preservados, quantas crianças estariam protegidas de abuso, né? Quanta gente, né, estaria guardada de tanta coisa ruim, né? Se nós trouxéssemos isso para o nosso dia a dia, né? Para nossa caminhada, né? E agora eu quero falar com a turma sobre o propósito eterno de Deus para o sexo. É muito importante quando a gente fala de cosmovisão, é muito importante, né, você entender justamente isso. Eu tinha até algumas pessoas que tinham expectativa, né, da gente falar sobre pornografia, mas eu acho que é muito melhor você falar sobre alguns fundamentos antes, né, sobre pureza e impureza, amor, cobiça, etc., né, propósito eterno de Deus, porque aí você começa a entender por que que a pornografia ela não entra, né, ela não encaixa, né, no projeto de Tá. Deus, não encaixa na impureza, em santidade, de maneira nenhuma, né? Não é uma manifestação de amor, etc. Então, agora o nosso desafio é falar sobre isso. Se você quiser projetar, já pode, porque eu vou usar alguns gráficos agora e vai ficar mais fácil da turma acompanhar. Ele é o terceiro. Aí, cara, valeu. Acho que dá para a turma toda ver, né? Você conseguir projetar, pronto. Acho que aí dá para todo mundo ver. Já dá para a gente caminhar aqui. Então vamos, gente. E aí, a terceira proposta para hoje, né, e a última, é justamente essa, né? Qual que é o propósito eterno de Deus para o sexo? Se vocês pegarem aí na Bíblia de vocês, antes até de eu falar sobre isso, eu queria que você abrisse, né, em Gênesis capítulo 1, versículo 14. Nesse texto, né, vai falar sobre a questão de Deus criar, né, os lumiares, as estrelas, planetas, etc. E ele diz o propósito para o qual essas estruturas, né, elas foram criadas. Então, tudo que Deus criou, gente, ele criou para colocar ordem. Tudo que Deus fez foi no sentido de colocar ordem na criação. E tudo que ele criou, ele estabeleceu uma direção para que essa estrutura ela se estabeleça. Então isso vale tanto para as estrelas, os astros, né, no céu, quanto para o nosso corpo, quanto para o casamento, quanto para a sexualidade e por aí vai. Então grava algo no teu coração. Deus criou estruturas e deu direção, propósito, sentido, método para que essas estruturas elas sejam utilizadas, tá? Quando você perverte essas estruturas, quando você abandona essas estruturas ou você tenta modificar essas estruturas, você afeta diretamente, né, a direção para a qual elas foram criadas. E aí, olha só, se Deus criou estrutura e deu direção para que nós tenhamos ordem, quando você mexe na estrutura de Deus e você muda a direção que Deus estabeleceu para aquela estrutura, você vai colher o quê? Caos. É o que a gente vive nesse mundo moderno. Um mundo que diz que o nosso corpo é plástico, que o homem pode mudar, que a nossa sexualidade é definida por nós, por aquilo que nós sentimos. Hoje, o homem moderno, ele não quer mais que ninguém diga o que ele tem que ser. Ele quer inventar, ele quer ser único. E aí ele fica criando uma série de confusões que vão modificar essa estrutura e mudar a direção que Deus estabeleceu, né, para que essa estrutura siga. E agora, o nosso objetivo aqui é justamente esse. Deus criou o mundo com uma estrutura para colocar ordem. Ele criou a humanidade também com a sua estrutura e ele deu ordem para a humanidade. E a gente precisa entender isso. Então veja bem, quando você pega a narrativa da criação, Gênesis 1 e 2, antes da queda, você vai perceber que Deus cria, é como se tivesse uma liturgia, né, na criação, né? A terra era sem forma e vazia, e aí o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, e Deus disse, e a partir do momento que a palavra de Deus é liberada,
ela é substância para que o Espírito Santo trabalhe. Ele trabalha até hoje, né? Ele trabalhava na eternidade, trabalha desde a criação e vai trabalhar até o fim, para que aquilo que Deus estabeleceu como sua ordem e sua vontade se torne uma realidade, né? Esse é o papel do Espírito Santo. Ele é um superintendente da criação. E o trabalho dele é garantir que aquilo que Deus estabeleceu como bom, como estrutura e como direção, que aquilo se torne uma realidade. Então, veja, você vai ver essa liturgia em Gênesis 1 e 2. E o que é o mundo criado por Deus? O que é esse mundo? Ele é um grande templo. Então, Deus criou a terra, criou todas as coisas para quê? Para que ela fosse um grande santuário. Então, quando você pega essa narrativa de Gênesis 1 e 2, você tem que pensar, o que o judeu ele entendeu lá atrás? O que o judeu compreendeu lá no início de todas as coisas? Então, veja que toda essa narrativa, o judeu ele vê como o quê? Como um grande templo de adoração a Deus criado por Deus. Se você quiser mais detalhes sobre esse entendimento, eu não estou tirando da minha cabeça, não. Existe um biblista chamado John Walton. Ele escreveu um livro sensacional, tem na Amazon. Compra, por favor, estuda, você que tem interesse por essa área. O livro é O Mundo Perdido de Adão e Eva. Ele fala dessa narrativa gigante, né? Dessa maravilha, desse entendimento, né? Que eu acho fantástico. Ele é fluente em hebraico, biblista, ele entende realmente a Bíblia no seu contexto, a mensagem, né? Que a Bíblia quer comunicar, né? A mensagem de Deus. Então, qual é o entendimento que você precisa ter? O que é o mundo? Um grande templo. É um grande santuário. E nesse santuário, quando você vê a narrativa de Gênesis 1 e 2, você vai ver o Éden e você vai ver o jardim do Éden. Então veja que o jardim do Éden não é o Éden, ele faz parte do Éden. E Deus estabelece um jardim dentro dessa grande criação e ele levanta alguém para ser o estandarte dele, para carregar a imagem dele. E esse ser, né, é o homem, é a humanidade, é o Adão, a humanidade, né? E quando você pega essa narrativa, você vai ver que o homem foi chamado para ser sacerdote desse templo, quando Deus diz, façamos ele a nossa imagem e semelhança. E Deus diz lá em Gênesis 1, 27, que o homem deve dominar. O que Deus está dizendo? Que o homem deve ser rei e sacerdote desse grande santuário. Então, não sei quantos aqui gostam daqueles filmes da Idade Média. Aqueles filmes da Idade Média, você vê, quando um rei dominava um território, você ia ver a imagem desse rei em todos os lugares, no dinheiro, nos castelos, nos soldados, em todo lugar essa imagem. O que significa? Que aquele lugar pertence àquele rei. Então, quando Deus estabelece a humanidade, a sua imagem e semelhança moral, ele está dizendo o quê? Que cabe ao homem, como rei e sacerdote, manifestar a imagem de Deus. Então, o hebreu, gente, quando ele ouviu lá a imagem e semelhança, a imagem que o hebreu entendeu era de um templo. Havia muito paganismo naquela região, então eles entenderam que era um templo, só que sou eu que carrego essa imagem, né, do Deus vivo e verdadeiro. Eu que vivo e manifesto essa imagem na vida do meu irmão. E qual é a missão, gente? Olha só, estrutura. E qual é a missão? Qual é a direção que Deus deu para a humanidade por meio de um pacto que Deus criou conosco? Nossa missão é guardar e cultivar esse jardim. E a missão de um sacerdote num templo é o quê? Evitar que esse templo seja profanado, que falsos deuses, outros deuses, sejam colocados dentro desse templo, né? E é muito bacana, né, você entender que o que Deus queria mesmo, o que Deus quer, e a vontade dele é soberana, é que isso aqui que nós estamos vivendo fosse, na verdade, um grande culto, né? Que a nossa vida na Terra fosse o quê? Um grande culto de adoração a Deus. E o que Deus queria, né, que ele estabeleceu como vontade dele, que
aquela humanidade que ele estabeleceu dentro do Éden, do jardim do Éden, ela crescesse e se multiplicasse. Então veja bem, qual é a vontade de Deus? Que esses reis e sacerdotes se unissem por meio de casamento, formassem uma família, gerando uma descendência consagrada a Deus de novos reis e sacerdotes, que iriam expandir o governo de Deus, a autoridade de Deus por todo o Éden, não só no jardim, mas por todo o Éden. Eles iriam povoar esse grande templo que a gente chama de terra. Olha que coisa bacana. Gerando o quê? Novos reis e novos sacerdotes. Então, isso aqui é uma estrutura básica, só para você entender qual que é o nosso papel. E isso aqui, gente, é o pacto que Deus estabeleceu com a gente. A aliança que Deus estabeleceu que o homem quebrou. E por isso nós colhemos o quê? Toda a sorte de maldição. Então, essa é a plataforma. Nós fomos colocados num grande templo de adoração a Deus, fomos estabelecidos, escolhidos por Deus para sermos reis e sacerdotes, refletindo a glória dele por meio da imagem e semelhança dele, para cultivar e guardar, trabalhando, evitar que esse templo seja profanado e dominar tudo por meio da adoração. Gente, olha que coisa maravilhosa, gente. Você já imaginou se nós realmente fizéssemos isso? Então, isso foi perdido em Adão. E agora nós, como igreja, somos comissionados, né? Deus, por meio do Evangelho, recuperou isso para a gente, restaurou isso para a gente. E nós, como igreja, agora temos essa missão. Então, nós precisamos crescer e multiplicar, gerar uma nova descendência, consagrada a Deus de reis e sacerdotes, à sua imagem e semelhança. Gente, que coisa maravilhosa. E vivendo, prestando um grande culto de adoração a esse Deus fantástico, maravilhoso. E é nesse contexto, é dentro desse propósito eterno que Deus nos deu dádivas, Deus nos deu presentes. Então, vamos para o próximo slide, Santos, só para a gente entender essa dinâmica aqui. Então, veja, criação, grande santuário. Mandamento de Deus, povoar o grande templo com uma descendência consagrada de reis e sacerdotes, a imagem e semelhança de Deus para a sua glória. Esse é o pacto. Essa é a aliança. Essa é a missão que Deus nos deu quando ele criou todas as coisas e estabeleceu todas as coisas. É nessa direção que nós devemos usar as dádivas e as estruturas que ele deu para que nós possamos cumprir a nossa parte dentro dessa aliança. Amém, gente? E aí, Deus nos deu presentes. Deus nos deu dons. Deus nos deu dádivas para nós cumprirmos a nossa missão. Próximo slide, Sandro. Próximo slide. É isso aqui, ó. Deus nos deu dádivas para cumprir o pacto. Que dádivas são essas? Você vai ver em Gênesis 1 e você vai ver em Gênesis 2. Aqui não dá, eu gosto de dar essa aula, a gente olhando o texto, né, conversando, lendo os textos, não é legal, mas vocês vão fazer isso como dever de casa. Qual é o próximo slide? Que dádivas são essas? O nosso corpo, a nossa sexualidade, o casamento, o sexo e a família. Então, como é que eu, rei sacerdote, vou povoar esse grande templo com uma descendência consagrada a Deus, de reis e sacerdotes, a imagem e semelhança de Deus para a glória dele, por meio do meu corpo, por meio da minha sexualidade, por meio do casamento, por meio do sexo e por meio da família. A minha ênfase aqui vai ser até um pouco mais, né, no que diz respeito às questões do sexo, do corpo, da sexualidade, mas a gente vai pincelar alguma coisa, né? Então, veja, para você entender a bagunça que nós estamos fazendo, você precisa olhar para o princípio de todas as coisas e depois você precisa olhar para o futuro de todas as coisas, para onde elas apontam, qual é a direção que elas apontam, né? A direção gloriosa e eterna que essas coisas apontam. Então, o meu corpo, eu não posso fazer. Não existe o meu corpo, minhas regras. Não existe.
porque o meu corpo não foi dado a mim por mim mesmo. Eu não criei o meu corpo, eu Tá abrindo recebi aqui? como um presente. Tá Eu bom. recebi como uma dádiva, entendeu? A minha sexualidade não é definida por aquilo que eu sinto ou por aquilo que eu desejo. A minha sexualidade é um dom de Deus, criatura de Deus, abençoada por Deus, com propósito, com método, com sentido. Quem escolhe a minha sexualidade não sou eu, segundo o que eu sinto e desejo. Quem escolhe a minha sexualidade é Deus, como um dom, como um presente. Casamento, sexo, família, a mesma coisa. O sexo não é criação do homem. O casamento não é criação do homem. O sexo, o casamento e a família é criação de Deus. Eles não são culturais, eles são criacionais. Eles não são psicológicos, eles são ontológicos. Eles não são criação do homem, eles são dom de Deus. Eles são uma dádiva de Deus. E o homem, na sua estupidez e ignorância, acha que essas coisas podem ser mudadas por causa da cultura. Não, gente, o que é criacional não está sujeito à cultura, a país, a crença, a nada. É ordem criacional. E quando você mexe na estrutura do que é criacional, você mexe na direção do que é criacional, você vai colher o caos e não a ordem. Você vai colher desordem, você vai colher morte e não vida. E nós, igreja, temos a missão de levar esse entendimento de volta para o povo de Deus, para que o povo de Deus leve isso adiante. Amém? Vamos avançar mais um slide para vocês entenderem. Bota na cabeça isso: estrutura e propósito, estrutura e direção. Então, nós recebemos dádivas de Deus: sexo, corpo e sexualidade, casamento e família. Em Gênesis 1, o propósito das dádivas é a parentalidade. Em Gênesis 2, o propósito é a conjugalidade. Gente, guarda isso aqui: parentalidade, conjugalidade. As dádivas, o sexo, a sexualidade, o corpo, o casamento e a família, eles vão andar nessas duas plataformas. Então, em Gênesis 1, o sexo, por exemplo, qual o propósito do sexo? É a procriação. Não tem outro propósito. O propósito principal é a procriação em Gênesis 1. Crescer e se multiplicar. Uma nova descendência de reis e sacerdotes, consagrada a Deus, a sua imagem e semelhança para a sua glória. É a geração de filhos. Então, quando você pensa em corpo masculino e feminino, ele foi projetado por Deus como estrutura para a direção de quê? De se tornarem uma só carne, marido e mulher, homem, macho e fêmea. A relação homossexual é infértil. Ela não gera descendência consagrada, muito menos gera qualquer filho. A relação baseada em imoralidade sexual não gera relação consagrada. Não manifesta o amor de Deus, é baseado em cobiça e não em amor. Lembrando que é para gerar uma descendência consagrada de reis e sacerdotes, a imagem e semelhança de Deus para a glória dele. Esse é o alvo de Deus. Esse é o pacto, essa é a aliança que vai gerar ordem no mundo e não caos. Então, parentalidade. Deus nos deu corpo, sexo, sexualidade, casamento e família para quê? Para que nós sejamos pais e mães. Qual é a essência do masculino? Sexualidade. É o homem se tornar pai e marido. Qual é a essência do corpo, né, no que diz respeito à questão até mesmo do sexo? Procriação e conjugalidade. Fortalecer o vínculo conjugal. Por isso que o relacionamento tem que ser monogâmico. Por isso que Deus odeia o adultério. Por isso que Deus odeia a imoralidade sexual. Por quê? Porque fere esse propósito. Gera uma descendência sem consagração. E aí nasce um monte de criança que, sem pai e mãe referencial, não tem o pai e mãe para ensinar os caminhos de Deus, inculcar na cabeça dessa criança. Essa criança cresce revoltada, se torna bandido, e aí a gente tem o caos. Então, o sexo, Gênesis 1, procriação. Sexo, Gênesis 2, conjugalidade.
fortalecimento do vínculo conjugal. Lembram? Hora de uma aliança de casamento. Eu não transo sem amar a minha esposa e entregar a minha vida por ela. O sexo foi feito num contexto onde o amor conjugal é fortalecido. Começa a fazer sentido essas coisas, gente? A base ali é essa. Essa é a estrutura. Qualquer coisa fora disso é invenção de homem. Então é para fortalecer. Gente, dentro do casamento é maravilhoso a relação sexual entre marido e mulher. Quando existe amor, temor, quando existe a instrução correta, bíblica, a doutrina correta. Eu estou insistindo em doutrina porque não se prega aquilo que a gente acha. A gente tem que pregar o que a Bíblia diz. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Ah, o Espírito Santo me revelou agora, não sei o quê. Eu creio que o Espírito Santo revela. Mas, gente, a gente tem que tomar muito cuidado. Você está falando para o povo de Deus, a palavra de Deus, que manifesta a vontade de Deus, baseado em algo que você não estudou, não se aprofundou, que gera, às vezes, contradição. Cuidado. Cuidado. Muito temor. Muitos, no dia do juízo, pregadores, estarão diante de Deus e prestarão contas daquilo que pregou. A gente tem que tomar conta. Mas, assim, entenderam? Sexo, a base, procriação e fortalecimento do vínculo conjugal. Prazer conjugal, amor conjugal, força conjugal, celebração do amor conjugal. Corpo e sexualidade. Em Gênesis 1, você ser pai e você ser mãe. Gênesis 2, você ser marido e você ser esposa. Deus quer que nós sejamos pais e mães, mas Ele quer que nós sejamos casados. Firmemos esse pacto, essa aliança diante dele, para gerar, educar e preparar uma descendência consagrada. E aí você tem o casamento e a família, né? Para quê, gente? Para que você possa reproduzir num contexto de imagem e semelhança de Deus. Para que essa família esteja protegida por meio de uma aliança. Um vínculo profundo entre marido e mulher, por temor e amor a Deus. E aqui o resultado disso que eu estou mostrando para vocês é o que, gente? Uma descendência consagrada de novos reis e sacerdotes. A imagem e semelhança de Deus. Que vão povoar a terra, o grande templo, evitar que ele seja profanado, cuidar, cultivar e viver uma grande adoração e um grande culto a Deus no nosso dia a dia. Amém? Vamos para o próximo slide, Sandra, para a gente fixar bem essas questões aqui, que são muito sérias, né, e muito importantes. Então, veja, todas essas dádivas, elas precisam estar protegidas por uma promessa de amor sacrificial chamada casamento. E o que é o casamento? É uma aliança heterossexual. Paulo, por que heterossexual? Por causa da parentalidade. Por que ela tem que ser monogâmica? Por causa da conjugalidade. Há uma promessa no casamento. O meu corpo pertence à minha esposa e somente a ela. O sexo pertence a ela, somente a ela. O adultério é o quê? É uma manifestação covarde, onde eu pego o que pertence a outra pessoa e dou para alguém fora da aliança. Isso é covardia, isso é profanação, isso é quebra de aliança. Deus odeia isso, né? Continuando, até que a morte os separe, ou seja, a aliança de casamento criada por Deus, ela tem que ser incondicional, indissolúvel e irrevogável. Por quê, Paulo? Porque marido e mulher fizeram diante de Deus uma promessa de amor. Gente, você quer entender o que é uma aliança diante de Deus? É isso aqui, ó. Preste bem atenção. Gênesis 15. Deus chega para Abraão e diz assim: olha, eu vou fazer uma aliança contigo. Pega aí 5 animais, não sei se são 5 ou 7, eu não lembro agora. Parte eles no meio, bota uma banda de cá, uma banda de lá. E aí ele faz aquilo. E Deus, em determinado momento, passa no meio e consome aquelas duas partes nele. Gente, isso é o casamento. Quando você está diante do seu pastor, né, recebendo a bênção, o que está acontecendo? Deus está passando no meio de vocês dois e está tornando os dois uma só carne nele.
Vocês estão sendo consumidos por Deus nele. Vocês agora, você, seu marido e Deus se tornam um. Vocês estão ali dentro, né? Eu estou trazendo uma figura aqui, dentro do coração de Deus, unidos dentro dele. Entenderam? E aí, de novo, eu não quero aqui entrar em detalhes, tá? Eu só estou trazendo as figuras para trazer temor e reflexão. Mas o que seria o divórcio? O divórcio é quando não há um compromisso de obediência a Deus, de sujeição ao propósito eterno e à direção de Deus. Então, o que Deus faz? Deus vomita aquele casal. Porque da parte de um ou da parte dos dois, não houve sujeição, não houve submissão, não houve rendição. Às vezes, uma parte lutou, batalhou, tentou de tudo, e a outra repudiou. Essa outra parte, cara, está vomitada por Deus. Né? Precisa de arrependimento realmente profundo. Mas veja que aqui eu estou trazendo os fundamentos, né? Os princípios que a gente precisa entender. E aí eu pergunto, se todo mundo vivesse isso aqui, gente, teríamos abuso sexual? Teríamos essa bagunça, essa desordem que a gente vê hoje? Não, isso aqui gera o quê, gente, numa sociedade? Ordem. É só pegar 1950, 1940, compara com hoje. A maioria dos adultos, mais de 80% dos adultos na sociedade americana na década de 50 era casado. Hoje, um percentual cada vez menor de casados, pessoas estão morando juntos ou são solteiros. Gente, uma nação onde a maioria é solteira é uma nação em perigo. É uma nação que realmente vai experimentar de desordem. Adultos casados, vivendo essa realidade, você vai ver uma nação segura, próspera e abençoada. Quando você quebra esse padrão, você começa a colocar em risco a sociedade, ela se torna perigosíssima, né? Para crianças e mulheres, principalmente. Pode pegar as estatísticas aí, você vai perceber que quanto menos o casamento é valorizado, quanto menos nós vivemos a realidade da palavra de Deus, mais a nação é amaldiçoada, mais a nação é perdida, né? Então, nem vou entrar em viés político ou nada, mas é só para a gente pensar as ideologias que realmente apontam para a direção realmente de Deus, tá? E para a gente encerrar, vamos lá, Sandro, para o próximo slide. Acho que é justo, né, para a gente entender esse contexto de pureza e impureza, o que é o sexo, tá? Então, gente, o que é o sexo? É uma criação de Deus. Sexo não é uma criatura do homem. Não é o homem que determina como deve ser o sexo. Né? Quem determina o sexo, o propósito, a estrutura e a direção é Deus. Veja, eu vou até antes disso, deixa eu falar algo aqui, que eu achei que estaria no material, mas não está. Pensa aqui, uma só carne, homem e mulher. O homem, ele é um ser completo aqui, né? Em si. A mulher também, para que eles possam viver. Porém, dentro do propósito de reprodução, o que tem que acontecer? O corpo masculino ele vai encaixar no corpo feminino. E esse corpo, esse encaixe, por meio de uma aliança de casamento, faz com que o corpo dos dois se torne uma só carne. Isso é uma só carne. É um organismo completo, onde duas pessoas se unem e essa união gera o potencial para a reprodução. Então, não tem como homossexuais se tornarem uma só carne. Não tem como considerar a relação de homossexuais uma só carne. Por quê? Porque eles não se tornam um corpo completo para a geração de uma descendência consagrada, para a geração de filhos, por exemplo. Não é casamento. Casamento é o quê? Uma só carne, um homem e uma mulher, gerando potencial para a reprodução de uma descendência consagrada para a glória de Deus. Só para a gente entender aqui, eu achei que teria, né? Mas a gente já entrou direto na questão sexual, então vamos pular. Então veja, o sexo ele é uma criação de Deus. Segundo o livro de Cantares, que é o melhor livro teologicamente sobre o que é o sexo como Deus planejou, se você quer entender o sexo, segundo Deus planejou, leia Cantares, mas o ideal é que você leia em hebraico. Porque o hebraico, os tradutores, eles minimizaram. O texto em hebraico ele é explícito
no que diz respeito à relação sexual, né? Por isso que não é uma questão profética entre Cristo e a igreja. Não dá tempo de explicar aqui para vocês, tá? Quando que isso Paulo, surgiu? Por que que isso surgiu? Não acredito, já vai acabar, mas não, só para alertar, está faltando aqui 8 minutos para finalizar. Aí, se você tá bom. quiser também abrir espaço, alguma coisa, você administra aí, 8 minutos. Tá bom, 8 minutos. Tá, então beleza, dá para a gente trabalhar. É porque assim, eu vou ter que encerrar mesmo, né? Porque tá rolando aqui célula, tá rolando um monte de coisa, o pessoal já tá me chamando, né? Mas eu vou finalizar aqui com vocês essa terceira parte. E aí, se ficou esse gostinho de quero mais, a gente marca mais para frente. Ou vocês me chamam para ir na Bahia, gente, comer acarajé aí com vocês, comer abará, comer lambreta, né? Essas coisas, para a gente ter mais tempo para estudar com vocês. Mas vamos lá. Então, ela é um cântico espiritual, tá? Ela é um cântico, o sexo ele é um cântico espiritual ofertado na vida do outro, tá? Do cônjuge. Então, ele é uma dádiva que Deus nos deu para cumprir o propósito eterno. Então, função primordial do sexo é qual, gente? Procriação. Função secundária do sexo, fortalecer a conjugalidade. Terceira função do sexo, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 1 a 5, proteger espiritualmente os cônjuges de tentação. Por isso que Paulo vai dizer que um não deve se negar ao outro, a não ser por oração e jejum, mas não deve ser por muito tempo. Para quê? Para que eles possam desfrutar exatamente disso. O prazer sexual, gente, ele é revelado como um cântico de adoração oferecido na vida do outro. Gente, é um cuidado de Deus quando Deus planejou. Olha, marido, você vai abençoar a tua esposa. E isso aqui sou eu, né? Planejando isso para que essa outra pessoa se sinta amada, cuidada, protegida, né? Sou eu revelando por meio de você a minha imagem e semelhança, né? Na vida da outra pessoa. Então, o prazer sexual é uma forma de expressão do cuidado de Deus na vida do cônjuge. Então, a nossa prática sexual, inclusive, ela vai revelar a nossa maturidade espiritual. Gente, alguém que comete pecado sexual é alguém maduro espiritualmente, sim ou não? Não é. Então, se você não tem uma boa vida sexual alinhada aos princípios de Deus, como a gente rapidamente falou aqui, você não tem uma boa espiritualidade, cara. Né? Você não tem uma boa espiritualidade. Então, fica essa reflexão para vocês. O Sandro vai enviar o material para vocês, para que vocês possam reler, para que vocês possam estudar, para que vocês possam se aprofundar, tá? Ficou muita coisa de fora pelo tempo, mas eu acredito que Deus ministrou no coração de vocês o que ele havia escolhido, né, determinado para esse tempo. Então, eu estou grato a Deus, né, pela oportunidade de servir vocês. Eu espero que essa breve, né, explicação, explanação, tenha de alguma forma edificado, né, a sua vida, abençoado sua vida e em especial, né, tenha carregado princípios que vão proteger seu casamento, sua vida, seus filhos, né, etc. E é isso, né? Eu estou com o coração grato, Sandro, pelo convite. Eu estou com o coração grato pela oportunidade. Gente, esse material está disponibilizado, né? Eu tenho boa parte desse material disponibilizado lá. Falei para o grupo de vocês. Quem quiser adquirir a apostila completa para você estudar, para você ensinar nos grupos da sua igreja, falar com os seus pastores, para você mergulhar naquilo que eu entendi, desculpa que eu expliquei, você pode adquirir esse material também. É só mandar um direct para mim, que aí a gente conversa e vai combinando isso. E no mais, cara, Deus abençoe. Obrigado, Sandro, pela oportunidade. Aí eu devolvo a palavra para você aí, cara. A gente não tem mais tanto tempo, né? Mas Isso. muito obrigado mesmo por servir aí o povo do coração, né? O povo baiano é um povo que mora aí no nosso coração. A gente tem muita alegria e gratidão a Deus, né? Por vocês e a gente espera estar com vocês aí mais tempo, tá bom? Também, Paulo. E lembrando também que hoje nós estamos com essa turma aqui, tem a maioria daqui da Bahia, mas também tem pessoas do Rio de Janeiro, tem pessoas de São Paulo, tem pessoas de outras cidades também, né? Estava nos acompanhando aqui, não lembro Amém. todos Glória a agora que Deus. falaram, mas pessoas aqui do Nordeste, pessoas também do Sudeste também estavam conectadas.
Infelizmente, também que não era tempo para as perguntas, Paulo. Eu queria que as pessoas tirassem dúvidas com você, mas só faltam 4 minutos, né? Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta rápida, eu passo aí, aproveitar esses 4 minutos. Se for, tiver alguém para falar rápido aí. Esse é o Ou objetivo. pode mandar, né? Pode mandar no privado para você, e aí eu Hum, posso preencher lá, responder por escrito, e aí mandar para o pessoal, né? Não vai ter então, problema nenhum pronto. também. Então, tá ok. Então, fica combinado assim. Pessoal, obrigado a todos que estiveram participando, né? Todos que puderem entrar. Alguns mandaram mensagem que não ia poder participar hoje, que tinha compromisso nas suas igrejas e que ia assistir depois, né? A aula vai estar gravada. Eu vou ver se dá tempo de compartilhar hoje mesmo, senão amanhã eu estou compartilhando para a turma essa aula, viu? E que, assim como nós fomos abençoados, Paulo, com essa aula sua, também que Deus possa estar abençoando você, fortalecendo o seu ministério, você, sua esposa, seus filhos, né? Nesse desafio que é o discipulado com a igreja e que a gente só deseja tudo de bom para vocês, viu? Eu ver que minha internet aqui já tá dando sinal aqui, só vou orar rapidinho para a gente finalizar, amém? Amém. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, por esse tempo, por essa live. Peço que o Senhor esteja abençoando a vida do Paulo e da Railca, dos filhos dele, Pai, e fortalecendo ele cada vez mais nesse ministério, nessa jornada, dando sabedoria a ele cada vez mais, como o Senhor tem dado, fortalecendo ele no teu espírito, no teu amor, para que ele possa estar edificando e ajudando outras pessoas, Pai. Assim como contribuiu com a nossa turma hoje, foi um prazer estar com ele, que também seja um prazer cada aula que ele vai dar, seja um prazer para ele também, que o Senhor possa satisfazer a ele cada dia mais e mais, Senhor, e suprir tudo aquilo que seja necessidade deles como família, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, Paulão. Um abraço, Deus abençoe. E galera, a gente se fala então lá no grupo, viu? Deus abençoe a todos.